Pois é, são 175 bilhões que eles querem, que o novo governo pretende gastar fora do teto. Você imagina, para que teto? Então não tem mais teto, né? 175 bilhões é um rombo e tanto, né? Ora, se foi possível pagar R$600 até agora, né? Isso será pago inclusive até dezembro, então há certamente soluções menos onerosas, digamos assim, para o país e para a economia. Esse discurso aí, eu estava ouvindo o discurso aqui, eu fui entristecendo à medida que o presidente eleito falava, né? Entristecendo porque ele demonstra uma involução preocupante para um político como ele, né? Uma involução. Esse papo de juros, estamos pagando juros a banqueiro, isso é papo dos anos 1970, 1980, do tempo em que ele era sindicalista. Sindicalista que era completamente ignorante em matéria de economia, e continua sendo, mesmo tendo sido presidente 2 vezes. É indesculpável que o presidente eleito venha agora falar, ameaçar o mercado financeiro, a Bolsa de Valores, falar em especulação. Não, ali estão pessoas físicas, na maior parte dos casos, e jurídicas, que investem em empresas, inclusive empresas do governo. É muita gente. No governo Lula, ele fez uma convocação para que os brasileiros investissem o seu FGTS na compra de ações da Petrobras. Foram centenas de milhares de brasileiros que atenderam a essa convocação. São esses brasileiros hoje que são acionistas da Petrobras também e beneficiados pela política não é nem política, né? Pelo modus operandi do mercado de pagar dividendos em cima dos investimentos dos acionistas. Então, quando ele ameaça a Bolsa de Valores, ele está ameaçando não apenas aqueles que investem em empresas do governo, ele está ameaçando o sistema como um todo, né? Essas palavras são reveladoras de uma ignorância do presidente total. Ele parece estar sob influência de gente que é tão despreparado quanto ele nesse campo aí da economia e com aquele discurso fácil, radical, né? Não vamos fazer teto de gastos, não pode ter não pode ter teto de, isso aí impõe teto de benefícios para quem precisa. Isso é conversa demagógica, né? Como diz o Pedro, o ex-presidente enganou as pessoas. O Pedro não disse exatamente isso, mas é a interpretação que eu faço, quando ele escondeu durante a campanha o que é que pretenderia fazer na economia. Ele vai querer fazer o quê? Assim, se medidas como essa forem levadas a efeito, tomara que isso não passe de conversa de político, e Lula é especialista nisso, né? De falar o que a plateia quer ouvir, mas na prática agir de maneira diferente. Tomara que isso aconteça novamente, mas e se não acontecer? Aí sim é aquela coisa de transformar o Brasil na Venezuela. Isso aí tem tudo para acontecer mesmo daqui para frente. E a gente vê, e é exatamente a natureza do comentário, das observações que eu gostaria de trazer aqui hoje, a gente vê como o PT continua velho, né? Não se renovou, não há figuras novas, relevantes, né, em torno do Lula. Aliás, o envelhecimento do PT, a sua principal demonstração é exatamente o Lula, né? A única figura do PT que seria capaz de conduzir o partido a uma vitória como essa este ano, né? E não há renovação no partido. E a gente vê que continua sendo um partido adorador de cargos públicos, né? De algum espaço em governo e tal, com esse número que chegou ontem o governo de transição, o governo paralelo do PT, com 280 pessoas se trocando cotoveladas para ocupar apenas 50 cargos previstos na legislação da equipe de transição. E o pior são as figuras que aparecem, que têm sido anunciadas. Ou são pessoas completamente inexpressivas, e eu me refiro aos setores mais relevantes, digamos assim, de um governo, né? Eu me refiro à economia, educação, saúde, etc. Tem muita gente absolutamente irrelevante, outras que são convidadas para participar desse processo apenas por questão de marketing,
porque são pessoas conhecidas, etc., inclusive no campo esportivo, no campo da medicina, mas assim, do ponto de vista prático, né, de pessoas que têm objetivamente a possibilidade de vir ocupar cargo importante no governo Lula, é de uma mediocridade generalizada, né, a composição da equipe do governo. Tem algumas figuras interessantes, Pécio Arida, né, André Lara Rezende e tal, que devem já estar procurando a porta de saída dessa enrascada, mas enfim, tem as exceções, mas tem figuras como Guido Mantega, né? Guido Mantega está proibido por sentença judicial a exercer cargo público, a se aproximar dos cofres públicos até o ano de 2030. Tem figuras ligadas a escândalos de corrupção, gente que foi presa por roubar. Está todo mundo lá, né, no governo paralelo do PT, que está funcionando no Centro Cultural Banco do Brasil aqui em Brasília. E a gente precisa lembrar que esses 280 aí, que foram designados para participar do governo de transição, essas pessoas, quase todos, se não todos, não moram em Brasília, não vivem aqui. Então eles receberão o que para vir aqui? Né? Terão passagem aérea, né, e de volta, terão hospedagem, tudo isso pago por nós, nessa farra, uma farra que na verdade só prevê 50 pessoas, né, 50 ocupantes desses cargos ou dessas boquinhas, mas tem ali 280 já sendo beneficiados por essa falta de compromissos, né, do novo governo, infelizmente, pelas palavras do presidente e também pela prática do governo de transição, do governo paralelo, que não tem nenhum compromisso com os gastos públicos.